Olá, pessoal. Esse aqui é o nosso código para a disciplina de Sistemas Operacionais Embarcados com o professor Otávio Gomes. Meu nome é Patrícia Ribeiro, esse é o Rones e essa é a Vivian. Então, o nosso código começa com um vetorzinho que eu utilizei só para escrever o nome do processo no arquivo, porque o nosso arquivo de input, ele só tem a data de início, o período dele e a prioridade. Ele não tem nada de string nele. Bom, aqui na nossa struct de processos, a gente definiu o nome de processo, período, início e prioridade. Esse início aqui seria o tempo de execução, na verdade. A prioridade dele e a função, ponteiro de função para a função que ele deve executar quando ele for executado. Eu também defini um tipo de arquivo para entrada e saída, para a gente fazer essa coleta dos dados de entrada do arquivo input.txt e escrever no arquivo output.txt. Bom, começando a falar do escalonamento por prioridade, inicialmente a gente declarou o buffer de prioridade, o início e o fim. Em seguida, vem a função de adicionar o processo na fila, a função de remover o processo da fila. Nós temos também a priority pool, que é a função que lista a piscina de processos. A próxima função, ela seleciona qual que é o processo que tem a maior prioridade. Priority Scheduler, ela verifica se o buffer está vazio e chama a função de selecionar o processo de maior prioridade. Exatamente, ela coloca ele à frente da piscina de processo. Então, ela coloca ele na primeira posição do buffer para ser executado. A função Priority Exec, ela verifica de novo se o buffer está vazio e se não estiver, ela executa o processo que está no topo da fila. A próxima função, a Hello, ela imprime o processo que está sendo executado. A função Priority Kernel Init, ela inicializa o kernel. E, por fim, a função Priority Kernel Loop, ela basicamente faz o loop do kernel. E dentro do if, ela faz a realimentação da fila, adicionando novamente o processo se ele não terminou de executar ainda. Agora eu vou apresentar o escalonador de múltiplas filas. Ele consiste basicamente em duas filas, que uma vai avaliar pela prioridade e a outra vai avaliar pelo período. A função add multiqueries proc, ela é responsável por adicionar os processos nas filas. Get multiqueries process priority. Essa função ela é responsável por escalonar a minha fila de prioridades. Essa função basicamente troca o lugar do processo com maior prioridade com o processo do topo da minha fila. A função getMultiQueuesProcessMinPeriod é responsável por trocar o processo com menor período com o topo da minha fila. A função MultiQueuesScheduler ela é responsável por chamar os meus escalonadores. A função MultiQueuesExec é responsável por executar o processo e por trocar o processo de fila caso ele seja um processo com período maior que 5. A multiQueuesKernelInit, ela vai inicializar as minhas variáveis com os valores necessários. A função multiQueuesKernelLoop, ela é responsável por chamar os escalonadores e verificar se as filas estão vazias e trocar a variável QI. Aqui na main, a gente vai basicamente dar os outputs no arquivo para a gente conseguir ver qual dos algoritmos de escalonamento, né, os simuladores de escalonamento, vão estar sendo executados no momento, qual é a fila que eles vão estar avaliando, no caso do multifilas, e a piscina de processos, com o período, com a prioridade de cada processo. E esse é basicamente o nosso programa. Eu vou mostrar o arquivinho de output agora, mas é interessante perceber que a gente fez 2 kernels para facilitar o entendimento e o andar do programa, mas o kernel de multifilas ele já executa um tipo de processamento que usa prioridade. Então, a primeira parte de prioridade está só presente para a gente observar a diferença de um kernel que é colaborativo com um kernel que é preemptivo. O nosso arquivo de output, esse é o de input, para vocês terem uma ideia, e esse é o nosso arquivo de output. Aqui a gente tem a piscina de processos, vocês vão perceber que eles vão executando e vão decrementando com o tempo, até que ela esteja vazia. Agora a gente tem o início da multifilas. Ele vai começar executando aqui os de prioridade. Vocês vão perceber que tem alguns processos que tem um período maior que 6, ou maior que 5. Foi o que a gente definiu como característica para rebaixar esse processo no kernel. E aí, depois ele executar a fila de multi-queue e diminuindo ela, a gente percebe que ele vai executar a fila de earliest deadline first. E esse é basicamente o nosso programa. Muito obrigado. Até a próxima.